meu nome é Caleb e eu tenho alguns problemas com a tecnologia. Oi, eu sou a Juliana e eu já perdi o controle de quantas vezes eu disse que perdi o controle em 2021. Oi, meu nome é Luana e hoje eu aprendi a lixar, invernizar, aplicar Sikaflex, o que vocês precisarem aí de obra é só entrar em contato. E vocês estão escutando? O nome Do livro! Estamos meio nervosos hoje aqui, gente, porque a gente está testando uma nova tecnologia. Não sabemos se esse episódio vai dar certo. A gente tá na torcida. Isso, a gente está testando aqui um novo programa de gravação, graças ao nosso Apoia-se aqui, aproveitando para fazer o jabá. Muito obrigada a todo mundo que nos apoiou nesse mês. e continuou, né? Assim, a gente vem crescendo os apoiadores, então a gente fica realmente feliz, assim, de além da gente poder conseguir isso, né? Como as melhorias, esse apoio, né? Nossa, é muito legal. Graças a esse apoio que a gente está tendo aqui o grande embate, né, do século XXI do homem contra a máquina. Então vamos ver aqui se este podcast sairá vencedor, se somos um time de sucesso. Eu só queria falar que do nosso lado tem uma pessoa do TI, então a gente tem uma chance grande aí contra as máquinas. Eu tô confiante. Mas sobre o que é o episódio de hoje, Caleb, que não é sobre tecnologia? A gente vai fazer um episódio que as pessoas esperam muito, assim, é muito aguardado, não se fala em outra coisa, né, no mundo dos podcasts, que são os nossos melhores do ano, dessa primeira metade do ano. Então a gente vai falar qual é o melhor livro que a gente leu até agora, uma surpresa, uma decepção e uma promessa. E eu acho que vale, ó, não queria deixar uma cobrança pra gente mesmo, mas eu acho que esse da promessa... a gente tem que confirmar lá no episódio das melhores listas. Lá nos melhores leituras, a gente tem que retomar para ver quem cumpriu a promessa ou não. O Caleb tá falando isso porque ano passado ele foi o único que cumpriu. Eu não queria, não sei, assim, eu só queria, né, fazer um compromisso aqui com as pessoas. Eu lembro que o Caleb cumpriu e eu não cumpri, por isso fiquei bem quieta no episódio de melhores leituras do ano, que era pra, né, não assumir essa vergonha nacional. Ah, não, eu já tô acostumada que eu boto uma meta pra descumprir, pra não dar certo, então tá tudo certo pra mim. A Ju, ela seta a meta e aí ela vai colocar qualquer número exceto a meta, né? Tipo, são 93 livros, ela vai ler ou 92 ou 94, nunca será o 93. Eu sou que nem a Dilma, só que é o contrário, né? Porque ela fala que quando te bater a meta, a gente dobra a meta. Eu, na verdade, eu faço a meta, não bato a meta e diminuo a meta, entendeu? Porque é assim que funciona. Tá, vamos começar então. Esse episódio maravilhoso aqui de balanço deste primeiro semestre desse ano incrível. Que estamos gostando tanto. Ê, 2021! Uhul! Que é 2020. É o nosso ano, é o nosso ano. 2020. Não, mas antes de falar, como é que, até agora, assim, um balanço mais geral, assim, vocês estão conseguindo ler? Como é que tá indo pra vocês, assim? Tipo, vocês olhando, porque eu tô falando isso porque pra mim fazer as escolhas, eu fui olhar o que eu já li e tal, e o meu tem sido de altos e baixos, assim, sabe? Tipo, tem uma época que eu consegui ler um pouco, mas depois já caiu na dificuldade. Eu tive um ano muito ruim, assim, para várias coisas, principalmente em relação à saúde e família, saúde familiar. Então, eu li 15 livros até agora. Muita coisa foi abandonada, não porque eu quis abandonar, mas porque eu não tô dando conta. A concentração tá indo lá no pé, então eu tenho assistido coisas bem bestas na televisão, mais do que o normal. E é isso, assim, eu tô lendo muito, muito pouco, tá triste, assim, a minha lista de leituras tá bem desfalcada, assim, esse ano. É muita coisa que eu tô deixando pelo caminho mesmo, assim, de tipo, começo a ler, aí não dá tempo, e aí eu já tenho que emendar outra leitura por conta da faculdade, ou pelos episódios daqui, né, do nome da leitora, alguma coisa assim. Então, eu tô lendo pouquíssimo. Isso me incomoda, mas eu sou do time que leitura não é um hábito diário, então às vezes eu fico 2 semanas sem ler absolutamente nada e eu me sinto culpada porque eu queria estar lendo, mas na verdade eu só assisto televisão mesmo. Deus no comando. Bom, meu ano tá mais ou menos, assim,
O Caleb falou de altos e baixos, e pra mim foram altos e baixos. O início do meu ano foi horrível, eu não tava conseguindo ler nada. Aí em março, abril, eu dei uma melhorada, assim, abril foi um mês ótimo, estava voando baixo aqui, cumprindo, dobrando metas, tendo uma trajetória de sucesso, minha família se orgulharia de mim, e aí, cara, esse mês pra mim foi horrível de novo, assim, acho que eu concluí meu primeiro livro semana passada. Então é isso, assim, ao total eu li 27 livros, pra mim é pouco, assim, é bem menos do que eu li em anos anteriores, e só porque eu tive uns 2 meses que salvaram a lavoura, assim, tipo, sei lá, abril eu li 8 livros, então deu uma melhorada, assim, sabe, no score geral. Mas é isso, assim, nossa, esse mês não tava afim, assim, não tava conseguindo ler, não queria parar pra ler, e aí eu ia assistir o RuPaul's, e é isso, queria só ver coisas pra me fazer rir mesmo. Eu tava vendo aqui no meu Goodreads, Lu, sobre isso, eu acho que eu li algumas coisas em janeiro, que eu tava terminando os trabalhos de faculdade, inclusive são livros que eu li pra faculdade, e aí o outro que eu li, assim, é tipo, abril. Eu fiquei 2 meses só começando coisas, assim. Só em abril que eu li outras coisas, então. Tá horrível. O meu, só pra, enfim, completar, acho que eu também comecei mais ou menos, mas acho que fevereiro, março eu li bem. Eu acho que eu li pouco mais que isso, que a quantidade que a Lu falou, mas li o quadrinho, né? Assim, eu tô empurrando o quadrinho na minha goela que me ajuda a sair desse momento. E acho que começo de maio, pra mim, assim, maio e junho foram meses difíceis. Assim, eu li As Obrigações e olhe, assim, ler, assim, com aquela atenção. Acho que mais por conta disso, um pouco também pelos motivos que a Ju falou, né? De as coisas meio que vão se atropelando um pouco. E eu consegui terminar um livro ontem, um livro de 100 páginas, mas um livro de uma pessoa adulta, sem figurinha. Então, eu já me deu esperança. Eu sou o próprio meme do "tão deixando a gente sonhar". Nossa, eu tava tão triste, porque é isso, sabe? Eu não tenho problemas com meta, de verdade. Assim, eu nem coloco meta, na verdade. Eu não tenho. Dane-se quantos livros eu vou ler no ano. Mas o fato de ir passando as semanas e eu não ter nenhuma leitura nova, isso me agonia, sabe? Me deixa triste. Tem uma cobrança interna para eu ler outros livros. E aí eu sempre falo, né, que quando eu tô desesperada, eu volto para um lugar reconfortante e seguro, que para mim é ficção científica. Então, quando nada dá dando certo, a minha ficção científica eu acho que é os quadrinhos do Caleb, assim, sabe? Eu voltei, aí foi ótimo, assim, aí eu peguei um Asimov pra ler, foi gostoso, aí eu terminei, aí quando terminei cheguei a ficar emocionada, sabe, falando, meu Deus, há quanto tempo que eu não terminava um livro, olha, é assim que funciona então, é a última página, dá até pra fechar ele, olha que legal. Isso é uma coisa, eu ia falar, o meu quadrinho, acho que da ajuda do juvenil, né, agora, né, pensando, né, você é do quadrinho também, mas você tem lido mais do juvenil. Não, acho que até mais quadrinho do que juvenil, mas nem isso eu tô pegando, assim. E desses 15 livros, inclusive, tem um livro infantil que o Caleb me emprestou, que tem, sei lá, 15 páginas. Eu coloquei aqui porque é livro. Ele tem 15 páginas, cada página tem uma frase, mas ele é um livro, é maravilhoso. Eu só queria dizer uma coisa, assim, que eu passo por um processo meio maluco, assim, que eu não tô conseguindo, aí eu tenho muitas coisas que eu sou obrigação, muitas aspas aqui, aspas voadoras da obrigação, que é faculdade, o do podcast, o do clube de leitura, que ainda que sejam coisas que vão me dar prazer, eu preciso ler, assim, não tenho como fugir. Aí eu começo, é muito louco, né? Eu não tô lendo nenhum dos dois, nem a obrigação, nem o outro. Aí eu fico, mas e se eu lesse outro livro? Eu nem tô conseguindo ler, mas eu fico meio... mas eu acho que eu quero mesmo ler aquele outro livro lá. E aí começam... Calma, cara, não. Lê o que você tem que ler primeiro, assim. Você vai ter tempo, assim, sabe? Eu tenho acontecido isso comigo direto, assim. Eu tenho uma estante no meu quarto e direto eu entro no meu quarto, aí eu fico olhando pra estante e falei, putz, mas eu podia pegar esse aqui pra dar uma olhadinha, né? Eu falo, não, eu tenho o da faculdade, o do não sei o quê. Tipo, não, sabe? Porque, cara, sabe, dispersa, sabe? Então eu não consigo decidir o que eu vou ler, então incapaz de decidir, eu assisto TV. Fazer o quê? Mas quem começa as nossas escolhas aqui?
E por qual categoria que a gente começa, né? A gente vai começar com a surpresa? Acho que pode ser, hein? O que vocês acham? Começar com algo bom, assim, felicidade? Pode ser. Boa felicidade, hein? Quero falar felicidade é uma palavra forte, mas acho que felicidade, né? A surpresa aqui, a gente acha que tá com todo mundo levando a ideia de felicidade, surpresa boa, Sim, positiva. Surpresa boa, é boa, gente. Nossa, mas as pessoas também estão tão pessimistas nesse ano, não tem nem motivo pra isso. Quem quer começar? Eu começo, então. Acho que nessa fase boa que eu falei dos livros, eu optei muitas vezes por livros pequenos, para dar essa sensação de eu terminei o livro, que é uma sensação boa. Acho que não tem a ver com a meta, mas tem essa sensação de, pô, eu consegui ler isso aqui, sabe? Tipo, de orgulho, assim, do que a gente leu, né? E aí, nessas, eu li um livro que eu já tava para ler fazia um tempo, que chama O Fuzil de Caça, do Yasushi Inoue, que saiu pela Estação Liberdade. A tradução é do Jefferson José Teixeira. É um livro curtinho, tem cento e poucas páginas. E eu gostei muito, assim. Primeiro porque ele tem uma coisa que eu gosto, que ele é meio narrado em cartas. É a história de um escritor, né? O livro é dividido entre 3 cartas, e o preâmbulo e o epílogo, né? O preâmbulo, como começa o livro, na edição mais recente de Companheiro do Caçador, né? Que é uma revista de Clube dos Caçadores do Japão. Foi publicado um poema em prosa, da minha autoria, no caso o autor, né? Intitulado Fuzil de Caça. Nessa revista é publicada uma foto de um cara no meio da neve. O cara parece estar meio solitário, enfim, no meio da neve. Ele parece uma figura estranha, assim. E é publicada essa foto junto com esse poema, né? E aí esse escritor, dessa revista super específica, ele recebe uma carta falando assim, olha, essa pessoa que tá na foto aí sou eu. E ele fala, vou te explicar o que aconteceu. E aí vem um bafão familiar, assim, daqueles gostosos, envolvendo segredos, traição, morte. Só o que as pessoas gostam, né, Caleb? Não, dar o que o povo quer, assim, mas é muito legal, assim, porque as cartas, né... As cartas são a única coisa que a gente tem do livro. Então, o livro começa com essa explicação sobre essa revista e a foto desse cara no meio da neve, meio solitário, com um fuzil no ombro, e fazem umas suposições sobre isso. E aí, quando o cara recebe falando assim, esse cara da foto aí sou eu. E o cara não acredita. Ele fala, não, olha, foi assim, 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 em tal lugar, ele explica a situação, e ele começa a contar a história dele. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque... É um começo, acho que um pouco, não sei se diferente, acho que diferente, assim. E aí ele começa a explicar, e aí tem questões de uma família. Então a gente tem um amigo de uma família que faz uma visita, acontecem algumas coisas, então tem essa coisa da construção de aconteceu tal coisa, esse é o fato, o que aconteceu foi por conta disso, e aí as outras cartas... As cartas vieram juntas, então a gente tem ideia do que aconteceu, só que quando começa a abrir um pouco mais o nosso olhar, vamos dizer assim, a gente vai entendendo mais a situação, e tem algumas questões de costumes, algumas coisas que a gente carrega para a vida toda, e no caso relacionado à cultura japonesa. Então acho que é um livro que tem essencialmente essa coisa, e tem algumas coisas muito fortes de opinião. E, putz, eu acho um livro, assim, é um bafão familiar delicioso, um acerto de contas, por assim dizer. Então, putz, eu recomendo demais aqui o Fuzil de Caça, assim, foi um livrinho que você lê numa sentada, assim, de verdade, assim, livrinho que você... só que você não consegue parar de ler, na verdade, assim, você fica meio intrigado para entender o que aconteceu, porque é um começo meio banal, assim, meio do tipo, tá, mas e aí? E essa questão dos segredos, né, e essa questão de você... A gente nunca sabe, né? As coisas de verdade, né? O que acontece, do que acontece nas famílias, assim, sabe? Acho que tem isso desse olhar da gente, aos poucos, indo descobrir, assim. E acho que esse aqui se encaixa no nosso episódio de bafão familiar, porque esse aqui é um puta bafão. Mas eu recomendo demais aqui o Fuzil de Caça, que tem uma capa belíssima do Yasushi Inoue, da Estação Liberdade. Quem vai falar agora? Posso ir, Ju? Tá. Eu escolhi como a minha surpresa falar aqui para vocês do Amsterdã,
do Ian McEwan. Por que surpresa? Porque achei que nada mais ia sair, né, desse baú. Achei que não ia mais ter bolo nessa festa. Já falei para vocês, né, já repeti 50 mil vezes que o Ian McEwan só me decepciona, mas aí eu li o Amsterdã, que é um livro dele de 1998, né, o livro pelo qual ele ganhou o Booker Prize. Então, uma das obras mais famosas e conceituadas dele. E eu gostei muito desse livro, assim, fala sobre dois amigos, que é o Clive e o Vernon. Os dois, eles se encontram durante um velório, assim, é logo o início da história. Eles se encontram no velório da Molly, uma mulher chamada Molly, que tinha sido amante de ambos. E ela é descrita como uma mulher cheia de vida, assim, uma mulher muito interessante e que, de repente, assim, no auge dela, teve uma doença terrível, degenerativa, ela foi piorando cada vez mais até um estado vegetativo e morreu. E isso impacta muito esses dois amigos, né? E aí eles percebem a própria mortalidade e eles ficam apavorados com isso. E aí eles fazem uma espécie de um pacto de eutanásia, né, um com o outro. Se qualquer um deles chegar a uma situação como a Molly teve, né, deles ficarem numa cama, o outro vai dar um fim à existência desse amigo, né? Então eles fazem esse pacto. É um livro que me surpreendeu muito, assim, porque o McEwan, ele obviamente está falando sobre uma geração, sabe? É uma geração de homens ali da Inglaterra, foco no homens, porque ele está fazendo muito um recorte de gênero, assim. Essa geração que nasceu no pós-guerra e que ela é meio que bem sucedida por acaso, assim. Os tempos são muito favoráveis, então eles são bem sucedidos, eles não se esforçam tanto assim. Mas ao mesmo tempo eles se sentem brilhantes, eles se sentem incríveis. Então eles fazem brindes para eles mesmos, eles se sentem sensacionais, só que aí quando essa moça morre, eles percebem que eles vão morrer e que na verdade esse brilhantismo todo, ele é muito uma promessa, né? Eles ainda não realizaram os grandes feitos da vida deles. Então eles ainda precisam realizar esse grande feito e eles precisam fazer isso rápido, antes que eles morram, né? E isso vai enlouquecer esses dois a ponto deles sacrificarem muita coisa. Né? Um é um jornalista, o outro é um compositor erudito e eles precisam, né, compor a grande peça do século, escrever a grande reportagem, eles precisam o mais rápido possível fazer essa obra relevante que vai marcar o nome deles nos anais da história, assim. E eles vão sacrificar qualquer coisa para conquistar esse objetivo, né? Então, a gente tem ali dois casos, o jornalista vai sacrificar princípios, né? E o compositor vai praticamente sacrificar pessoas, assim, porque nenhum preço é alto demais para que eles atinjam esse sucesso, né? Então fala muito sobre isso, assim, sobre homens que se sentem muito merecedores de um sucesso, que ficam muito chateados quando esse sucesso não vem e que vão ser capazes de fazer qualquer coisa para alcançar, né, esse objetivo, esse destino que eles acham que é inato, né? Que eles acham que eles são merecedores. E ele é um livro muito irônico, assim, ele tem aquele humor muito característico do McEwan. Eu gosto muito de algumas discussões que ele tem, né? Tem um dos personagens que ele é jornalista e ele acha uma grande história, assim, que pode ser esse grande furo da carreira dele. Só que ao mesmo tempo publicar isso é contra tudo que ele acredita, né? Então o que é mais importante? É você ter esse reconhecimento e publicar essa grande matéria e você manter os seus valores, né, os seus princípios. Então, ele é um livro que está falando muito sobre isso, né? Quais são os nossos limites, até onde a gente vai. Eu gostei realmente muito desse livro. Não é o Reparação, né? A gente sempre brinca que os livros do McEwan nunca são reparação, mas esse é bem legal, assim, é um livro curto, fácil de ler, rápido, mas tem questões ali muito interessantes, até questões de respeito, sabe? As escolhas individuais, diversidade sexual, liberdades, o quanto você é realmente capaz de respeitar o outro e o quanto você não faz isso só para mostrar que você é uma pessoa legal, né? Então, o quanto disso é realmente genuíno. Então, ele é um livro que provoca, ele é muito provocativo, assim, e eu acho que ele é um livro que ele é escrito antes até dessas discussões serem tão relevantes, né? Um livro que é publicado em 98,
e que você lê agora e ele está falando sobre questões que a gente está discutindo nesse momento, né? Que são muito importantes nesse nosso mundo de hoje. Então, achei uma leitura muito legal e meu amor pelo McEwan voltou, assim. A gente fez as pazes depois dessa leitura e por isso que aqui é a minha surpresa de 2021. É que enquanto a Lu descrevia os personagens, ela falou, né, de ser essa geração que conseguiu as coisas muito fáceis, e recentemente a gente está aqui nas redes brasileiras, né, nessa coisa de geração millennials contra a geração Z, né, que é o pessoal que já nasceu com a internet de fato funcionando, aquela coisa toda, né, e anos antes, na verdade, teve também um conflito geracional dos millennials com a geração anterior, que era essa boomers, que era justamente essa geração que, vem de uma economia destruída, mas que começa a investir nas coisas, né? Então, de fato, era um pouco mais, muitas aspas, fácil conseguir um emprego, conseguir... Né, hoje em dia a gente tem 1 milhão de formações e ganha muito menos do que a geração anterior ganha, né? E eu achei engraçado quando você falou isso, porque é muito um retrato de um tempo mesmo, né? Então essas pessoas que se acham privilegiadas, mas na verdade, quer dizer, não se acham privilegiadas, acham que foi tudo com o esforço do meu trabalho e tal. Não é que elas não tenham se esforçado, óbvio que deve... Né, teve, mas o nível de esforço que um millennial, né, essas gerações mais novas, né, e provavelmente a geração Z também vai ter que para conseguir consolidar uma carreira, para ter os bens que uma pessoa mais velha tem, é muito maior, né? Então a gente tem visto muito isso. Quantos amigos a gente tem que ter? A gente mesmo, né? Uma faculdade, às vezes 2, pós, doutorado, cacete, 5 línguas, e não ganha tão bem quanto as pessoas ganhavam antes, né? A gente tem percebido isso, assim. Então é muito engraçado de ver o McKean retratando justamente isso, né? Porque provavelmente provavelmente não, ele é um boomer também, né? Então, eu acho que ele fala com propriedade, ele é sempre muito, muito ácido, né? Nas críticas sociais dele, né? E o recorte de gênero é importante também, né, Ju? Você tem gerações em que os homens foram muito privilegiados, né? E quando você tem outros grupos minoritários que vão tendo mais destaque, obviamente que você tem uma perda de privilégios por uma parcela da população, né? Então isso também dói, né? Isso você tá perdendo um espaço que era seu e que era seu por direito. Você sempre teve aquilo e de repente você não tem mais, né? Exatamente, e é que eu lembrei muito disso enquanto você estava falando por conta do episódio que a gente gravou, né, sobre o Ian McEwan, né, que a gente falou muito justamente dessa veia crítica dele, assim, e aí eu lembrei teve até uma hashtag, acho que era OkBoomers, e aí a galera, tipo, metendo pau nos boomers antes agora do cringe, né. Hoje a hashtag da vez é o cringe, que a gente descobriu que a gente é brega pra cacete, né? Porque a gente toma café da manhã, então... Não, eu ia só comentar que é muito fácil, né? Que acho que talvez, pensando ainda no Amsterdã, nisso que vocês falaram, de que é fácil você perder um pouco a mão e a crítica, o livro não ser tão atual, mesmo 20 anos depois, né? Mais de 20 anos depois, né? Acho que isso é um ponto positivo, né? De ter olhado para essa situação e ainda hoje a gente reflete um pouco disso, né? Amsterdã é um livro muito legal, muito legal. Ju, sua vez. Então, gente, eu acho que eu fiquei muito em dúvida em qual colocar no surpresa, mas eu vou colocar aqui o último livro, um dos últimos livros que eu li, que eu comentei rapidinho no episódio passado da tag da Pfizer, né, mas não deu tempo de falar sobre ele, que foi o A Estrangeira, da Cláudia Durastante, que saiu aqui pela Todavia. Acho que a tradução é da Francesca Cricelli, enfim. E foi um livro que a gente leu pro clube, né, o Leituras Compartilhadas, eu, Caleb. E era um livro que, assim, quando saiu, todo mundo tava falando primeiro da beleza da capa, né? Porque é uma capa muito bonita. Aqui tem critério, né, gente? Capa bonita.
E aí eu fiquei muito curiosa, porque, enfim, a autora é uma autora italiana, ia falar sobre os conflitos familiares dela e tudo mais. E aí, quando entrou pro clube, fiquei, né, super feliz por conta disso. Mas eu fiquei muito surpresa pela forma como a história é contada, assim. Então foi uma ótima surpresa. É um livro, uma autoficção, mas ele tem muitos elementos, assim. Então, a primeira parte, que acho que é a melhor parte, acho que o Caleb também gostou mais dessa. Ele acho que tem 4 ou 5 partes, agora já não me lembro. Mas a primeira parte fala muito sobre os pais dela, né? O pai da narradora, os pais da narradora, eles são surdos. E aí fala como eles se conheceram e como eles tinham essa relação com a surdez. Como isso é muito importante, porque os dois, em momento nenhum, queriam que ela aprendesse a linguagem de sinais, porque achava... Então, a mãe falava muito alto e fazia leitura labial. E falava muito alto, então era aquela pessoa que chamava atenção, mas ela era contra que quando a filha começava a fazer sinais, ela, o que você tá dançando aí, que palhaçada é essa, tal, enfim, era uma coisa meio, então assim, essa relação justamente com a surdez, e que esses pais, logo no comecinho da infância dela, vão para os Estados Unidos, ou seja, eles têm que lidar com a falta de comunicação elevada ao cubo, né, porque enfim, a linguagem de sinais muda de país para país, né? Não é uma linguagem universal, não é um Esperanto, né? Então, não. Cada país tem a sua própria linguagem de sinal, que eles não conheciam já nem a da Itália, e eles também não falavam inglês. Então, imagina viver num lugar desses, assim. E eles retornam à Itália. Então, é uma história que tem muita essa coisa da migração e do lugar onde você pertence. E aí também a personagem vai e volta, ela fica um tempo na Itália quando os pais ainda estão nos Estados Unidos para estudar, e aí depois ela vai viver em Londres com o namorado, volta para fazer universidade, enfim, ela se muda com muita frequência, né? Então é um livro que vai falar muito sobre deslocamentos também, sobre essa questão da família, que é fascinante a relação com a família, muito bafão, muito, sabe, tipo, gritaria e confusão, é um negócio bem... E, ao mesmo tempo, é um livro que tem essa coisa meio ensaística, isso me chamou muito a atenção. Então, mas a partir da segunda parte, ela começa a falar muito sobre ela mesma, né, sobre a narradora em si. E ela faz muitas relações com filmes, com histórias de baleia, né? A gente estava falando de baleia no episódio anterior, que ela também leu artigos sobre baleias, enfim, mais uma pessoa que tem fascínios por isso, sobre músicas que ela está ouvindo na época, e aí ela começa a falar sobre aquilo e de repente ela faz uma relação com a vida dela que é muito certeira, sabe? Eu gosto muito quando isso acontece em ensaio, assim, eu acho, sabe? E essa graça do ensaio, de tipo, sabe? Porque parece que a pessoa tá só divagando e de repente ela, sabe, ela atesta ali que tem a ver com a vida dela de alguma forma. Eu gosto muito. E eu gostei muito, assim, eu concordo que o livro tem muitos problemas. No dia do encontro do Leituras Compartilhadas, quando eu digo encontro é no Meets mesmo, tá? A gente tá fazendo encontro presencial. Muita gente falou, olha, achei que tem umas partes apressadas, achei que, enfim, é muito autocentrado, bem millennial mesmo, né? Que millennial curte ser bem autocentrado, de fato, Mas eu gostei muito, assim, eu fiquei muito surpresa, eu grifei muito o livro, eu conversei muito com o livro, tirei foto de página para postar no Twitter, sabe? Aquela coisa, aquela empolgação, assim, fazia tempo que um livro não conversava comigo desse jeito, sabe? Eu senti essa necessidade de anotar e tipo, copiei trechos num caderno que eu tenho copiado trechos, tentando fazer esse tipo de registro de leitura também. Estou falhando miseravelmente, gente, mas eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando, sabe?
Enfim, foi um livro que me deu esse ânimo, e foi muito engraçado que em seguida eu queria participar de um outro clube de leitura, que é o da Aline Aimé, e o livro era o Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg. E eu comecei a ler e não consegui terminar. E aí era tipo uma continuação, que é família italiana cheia dos bafão e essa necessidade de escrever, um pouco autocentrada, obviamente. E eu tava adorando, assim, eu só não consegui terminar o Léxico Familiar, mas foi muito engraçado a sequência das coisas. Então acho que é isso. É um livro com gente muito esquisita. Definições de livros em uma frase. Livro com gente muito esquisita e maravilhoso. A primeira página desse livro é maravilhosa, gente. É apenas maravilhosa. Na hora que eu li aquilo, eu falei, cara, isso é uma obra de arte. Sério. Ela te pega, sabe? Tipo, porque tem humor, tem esse humor depreciativo, mas é um humor muito irônico. A mãe dela é pura ironia, né? Então, às vezes, quando a mãe entra na história, assim, é muito... É que essa primeira parte é quando os pais se conhecem, então tem muita ironia e essa coisa meio... O capítulo chama Mitologias, e daí você já imagina, né, toda a fabulação que é em volta disso, assim, é muito legal. Ok. E agora, qual categoria a gente vai? A decepção? Pesado, hein? Palavras fortes agora. Muito fortes aqui, eu vou falar a minha agora. A minha decepção tem a ver com um pouco do que eu tô lendo também para a faculdade. A minha decepção é o Don Quixote. Eu sei que as pessoas vão me trucidar aí, então um abraço para todo mundo que tá me xingando agora. Enfim, já sabe das nossas relações com o clássico, com você não sabe ler e tudo mais. E assim, as aulas que eu tô tendo são maravilhosas. São de uma professora que é uma especialista, assim, uma senhora especialista no assunto. Ela as aulas dela tornam um livro, pra mim, a experiência muito mais legal do que o que eu tô lendo, né? Mas quando eu fui ler efetivamente o livro, eu fiquei meio... Eu não sei se a expectativa era tão grande. Assim, eu não sei explicar, assim, é difícil, assim, eu não sei... Porque, assim, acho que é um livro que eu já fui querendo ler, assim, fui querendo achar aquilo, caramba, aquilo... Olha o tanto de gente, assim, influenciou tudo, né? Assim, você ouve a história do Don Quixote e mesmo a história da publicação do Don Quixote, o volume 2, como ele é publicado, tem uma questão do livro, né? Só para quem não conhece só essa história, quando o Don Quixote 1 é publicado, faz um enorme sucesso e publicam outras pessoas, outros autores publicam principalmente uma continuação do Don Quixote e fica muito famoso essa continuação. Vende, enfim, fica conhecido. E o Don Quixote, quando ele faz essa parte 2, ele ironiza, tipo, que exista já essa parte 2. Então, tipo, pô, é genial, de fato, né? Isso, a gente tá falando 1607, 1611, 1615, mais ou menos. E eu fui com toda essa expectativa do mundo, assim, ler. E eu confesso que eu não tô gostando, assim, eu tô lendo ainda, mas, assim... Eu vou dizer que tá horrível, assim, sabe? Tipo, não é horrível, óbvio, né? Assim, acho que seria idiota falar que é horrível, mas não flui do jeito que eu tava pensando que ia fluir, assim. Acho que sem as aulas que eu tô tendo, eu estaria gostando muito menos ainda, assim. Mas eu confesso que eu sou muito a favor ainda que eu tô tendo as aulas, o livro se sustentar por ele mesmo, né? Acho que se não fosse por isso, eu tinha parado, assim, eu não tinha levado adiante. Eu vou terminar o primeiro livro, né? Eu tô, enfim, falta acho que ainda mais, um pouco menos, talvez, do que a metade. Eu vou terminar ele, mas, pô, realmente a minha expectativa era muito boa, assim. Acho que eu não sei se porque é o tipo de coisa que a gente tem tão dentro do nosso imaginário e em outras mídias que a gente já viu, e, sei lá, tipo o Chaves e o Seu Madruga sendo, sabe, tipo o Don Quixote, assim, sabe, esse tipo de coisa, e as milhares de adaptações, e é legal a gente ver o original, né, o clássico, vai lá ler, e assim, eu tô gostando, mas eu não tô achando joia, assim, sabe, tipo, acho que se não fosse pela aula, se não fosse por precisar, né, por estar fazendo isso nesse semestre, eu acho que eu já teria abandonado para ler talvez em outro momento, assim. E mesmo as coisas que são legais e que
são tidas como, nossa, olha isso daqui que genial, assim, eu no máximo dou legal. Assim, não me pegou, assim, foi um clássico que eu tô triste comigo mesmo de não ter gostado, assim, sabe? Né? Daquelas coisas que a gente se sente culpado por não gostar, eu sei que tá tudo bem, gente, a gente pode não gostar das coisas, eu sei, deixa as pessoas, tá tudo bem, eu sei. Mas é o tipo de coisa que a gente... que é importante, né? Que é importante a gente ler, e eu sou a favor de ler os clássicos, mas nesse caso eu fiquei bem decepcionado com o Don Quixote. E sinceramente, assim, não tô muito animado pra terminar essa primeira parte, não. Assim, eu tô... Vamos lá, galera, vamos lá, time, assim, sabe? Porque a leitura não é tão difícil quanto eu achei que pudesse ser por conta da linguagem, porém... Sabe quando você tá lendo realmente uma coisa que você fala assim, ok. Aí a parte da obrigação acho que talvez pesa um pouco. Então a minha decepção aqui dessa primeira metade de ano é o Don Quixote, do Cervantes. Bom, eu tenho uma relação desastrosa com o Don Quixote também. Quando o Caleb começou a ler, a única coisa que eu falei pra ele foi boa sorte. Espero que a sua experiência seja melhor que a minha. Eu achei um livro chatíssimo. É uma história dentro de outra história que puxa outra história, e no fim eu já estava bem cansada dessa estrutura. Eu não me animei para ler a segunda parte, eu só li a primeira. Acho que tá bom para mim. E não sei, eu li sozinha, faltou talvez a supervisão de um adulto. Eu acho que tem livros, até já falei isso, né? Por exemplo, sei lá, Viagens da Minha Terra, do Garrett. Pô, o livro é um saco, vamos ser sinceros, mas eu gostei muito de pesquisar sobre o livro, sabe? Tem toda uma parte de contexto e pesquisa e autor e momento histórico que eu acho massa, assim. Então eu guardo essa leitura com muito carinho porque eu tava fazendo essa pesquisa paralela e foi legal, sabe? Talvez o Don Quixote tivesse acontecido isso comigo, mas eu só li o Don Quixote, tive muito sono, pra mim foi uma morte lenta, o livro é um calhamaço e é isso. Que bom que para as pessoas daquela época foi legal. Né? Que foi um sucesso. E pior é que muita gente gosta, né? Eu converso até hoje, assim, eu acho que eu nunca encontrei alguém que realmente tenha me dito que não gostou. Então, opiniões impopulares aqui neste quadro. E fica o convite aí, se você acha que a gente tá errado em não gostar, você me fala então, você que gosta do Don Quixote, comenta aí com a gente, porque eu realmente não tinha visto muita gente que não tinha gostado, assim, foi difícil. E a gente sabe que é bom, né, Caleb? A gente sabe que mudou tudo, assim, é o início do romance moderno, tá ali o marco, o grande marco, a gente sabe, reconheço, mas pessoalmente... Mas tem uma coisa que a faculdade de letras faz muito, que é tipo, você vê aquela aula incrível sobre um livro, aí você vai ler e fala, sabe assim, tipo, poxa, acontece. Bons professores, né? Os professores que transformam mágica a experiência de uma leitura chata. Eu não sei se agora a gente ainda vai ter apoiadores. As pessoas não vão querer apoiar um podcast que não gosta de Don Quixote. Não sei. Não, a Juliana aí, a Juliana é a nossa esperança, pô. A Ju nem quer ler Moby Dick. Imagina Don Quixote. Eu ainda não superei a história da baleia, Ju. Quem não gosta de baleia, Juliana? Não, eu acho elas legais, mas não ao nível de querer saber sobre toda a anatomia dela, gente. Tipo... Eu acho animal, assim, a comunicação delas. Olha, elas conversam. Nossa, de fato, que da hora. Eu li o Don Quixote quando eu era criança. E eu achava que eu tinha lido, porque ele era um livro grosso. Aí depois que eu fui ver que era uma adaptação da Ruth Rocha. Fiquei muito triste, porque eu jurava. E eu tinha adorado. Eu ri muito. E aí, quando eu descobri que não era... A minha professora é ela faz até notas, né, pra edição que eu li. A edição que eu tô lendo é a edição da 34, né? Tradução do Sérgio Molina. A minha professora é a Maria Augusta da Costa Vieira. Ela faz a apresentação, né, do Don Quixote. E ela recomendou, falou que gosta não sei se eu posso falar isso, né? Ela fala em aula. Professora recomenda a adaptação do Caco Galhardo do Don Quixote. Ela falou que acha divertidíssima, até mostrou pra gente em aula. Eu achei isso muito fofo, assim, sabe? Porque da Peirópolis, é isso, assim, né? sabe?
Muito, e ela falou assim, meu, é muito legal e tal, eu tava todo empolgado. Bom, depois desse momento vergonha alheia aqui que o Caleb nos fez passar, o Caleb expondo aqui todos os nossos podres pro mundo, pra internet brasileira. Não sei nem como continuar a partir daqui, né? Nada do que eu fale vai se igualar a Don Quixote aqui. No grupo as pessoas falam que eu não odeio muitos livros. Eu não tô odiando o Don Quixote, mas, pô, é triste, viu? É triste. Falar isso no grupo, as pessoas falam que eu não odeio e eu não tô odiando de fato, ou seja, o grupo tá certo. Não entendi. Não, então... eu também não, mas tudo bem, pode ir. Você tá pedindo desculpa por decepcionar eles mais uma vez, Caleb. Não, claro que não, Juliana, claro que não, mas pensa o tanto de pessoas que vai não gostar da gente porque a gente tá falando que eu não gostei do Don Quixote, tá vendo? Mas eu gosto no Viagens na Minha Terra, gente, que é difícil também. Eu ganho pontos, não ganho? Eu acho que eu ganho. Eu gosto do Robson Crusoe. Robson Crusoe é difícil também. Eu gosto do Fausto. Fausto é difícil também. Eu gosto do Fausto do Goethe. Mas eu não li a parte 2 ainda. Helena, você já leu, já, tá? E o Caleb gosta dos russos, gente. Esses russos gigantes, o Caleb já leu. Olha aí, vale apoiar, vale apoiar. Já li Guerra e Paz, né? E aí, galera? Guerra e Paz é baixa ostentação. Tá, deixa eu ir então pra... Olha, eu não sei nem... Assim, as minhas decepções foram tantas esse ano que eu nem sei qual que falar, assim. Eu fui olhando minha lista, que pior é que eu acho que eu já chorei pitangas de todos eles, né? A minha grande decepção do ano foi o Claro e o Sol, do Kazuo Ishiguro, né? Que tem o nosso androide lá que acredita no milagre do sol, né? O milagre da manhã. Acho que esse é imbatível, mas eu falei dele no último episódio. Não posso ter essa cara de pau aqui de falar de novo do mesmo livro. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o Dias de Abandono da Helena Ferrante. Por quê? Porque a gente tem agora os nossos episódios curtinhos, né? Os nossos episódios relâmpago que a gente está soltando aqui no meio da semana, antes desse episódio principal. E eu falei, né, nesse episódio curtíssimo, eu falei 1 minuto e meio sobre o Dias de Abandono e falei que não tinha gostado e recebi mensagens de pessoas, né, falando, mas será que você não olhou de um ponto de vista? Vamos pensar de novo. O fandom da Helena Ferrante, Ju, tá difícil aqui, viu? Me protejam. A carteirinha da Luana nunca foi expedida, porque parou aí. Mesmo você falar bem dos outros agora, né? A minha chegou em casa, mas já vieram aqui pra cortar mas ela. Eu queria também falar que tem alguns dos nossos ouvintes que não gostam de Helena Ferrante ficaram muito felizes. Finalmente alguém falou mal. Não, vamos ficar no meio termo, gente. A gente pode, né, achar algumas coisas boas e outras nem tanto. Mas, o Dias de Abandono, só para recapitular um pouquinho da história, eu falei dele há pouco tempo, né? Mas vamos lá. Fala sobre a Olga. Né, a Olga, ela é abandonada pelo marido, né, ele termina o casamento depois de 15 anos de casado. Então, o primeiro parágrafo, até separei aqui para vocês, o primeiro parágrafo já fala sobre essa separação, né? Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tiramos a mesa, as crianças brigavam como sempre no outro cômodo, o cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Então, a história já inicia com essa separação, né? E a narradora ela vai ficando cada vez mais triste e desesperada e literalmente enlouquecendo com essa situação até um dia, que é um dia terrível, né? Um dia em que tudo acontece, é o ápice, né, digamos, desse desespero, dessa sensação de abandono. O livro fala muito sobre a questão de papéis, né, papéis sociais, o que se espera do papel da mulher, e ela é a esposa, né, ela ocupa esse papel. Ela fala, e tem uma frase dela do livro que eu adoro, que ela diz que todo o tempo que ela tinha, ela somava ao tempo do marido para torná-lo mais poderoso. Eu acho isso muito forte, né? Porque ela estava o tempo todo ali, dando suporte, dando assistência. Então era fácil para ele ser um homem incrível, enquanto tinha ela ali por trás, né? Cuidando das refeições, cuidando da casa, cuidando dos filhos, de todos esses assuntos domésticos e na mente dos homens mais triviais, né?
quando ela é abandonada, ela não sabe mais o que fazer, ela não sabe o que ser longe do marido, né? Ela não tem mais individualidade. Então ela ocupa esse espaço que parece ser o único espaço possível, que é o da mulher abandonada, né? Que é uma figura que a Helena Ferrante trabalha em vários romances dela. A mulher que se desespera, se descabela, enlouquece porque está longe do seu marido, né? Ela até fala no romance, perde até o próprio nome, ela não tem mais nem nome, né? Ela é simplesmente a mulher abandonada. Na história, a própria protagonista lembra de uma mulher abandonada que ela viu na infância dela, que era uma vizinha, e que depois se afoga num rio de Nápoles, e tem toda uma história trágica. Então, eu entendo essa construção, assim. E as pessoas me pontuaram muito isso, né? Ela é uma mulher abandonada. Mas eu acho que a Helena Ferrante está trabalhando com o estereótipo, e ok, eu percebi isso, mas eu acho que ela não escapa desse estereótipo, porque eu acho que essa personagem ela é tão rasa, ela não me convence que ela tem algo a mais do que simplesmente ser essa esposa abandonada, né? Talvez porque falte elementos do passado dela para a gente entender ela como ela era longe do marido. Eu não sei o que falta ali para eu entender essa personagem com um pouco mais de complexidade. Para mim, ela é simplesmente essa mulher maluca, sabe? Que está se maquiando enquanto o filho está ardendo em febre e está batendo no próprio cachorro. Eu não consigo entender de fato as motivações dela, assim. Para mim, ela sai de um estado de civilidade, digamos, para a loucura muito rápido. Acho que talvez o romance seja meio apressado, assim, ela passa, né, por essas etapas da negação, né, toda essa questão do luto, mas eu acho que ela vai para a loucura muito rápido. E eu acho que quando a loucura vem, é isso, sabe? Para mim ela é tão descabida, ela é tão inumana, eu não consigo entender essa personagem com o mínimo de humanidade, assim. Para mim ela não faz coisas que são reais, assim, que são aceitáveis. Aí as pessoas justificaram para mim muitas desses ápices de loucura do livro como metáforas, né? Então a personagem, ela, por exemplo, não consegue abrir uma porta. E aí ela não consegue, ela vai tentando abrir essa porta, e aí ela não consegue com a mão, e aí ela tenta com a boca, porque na cabeça dela fazia sentido tentar abrir uma porta com a boca. Mas é uma metáfora, porque ela se sentia presa na própria vida. Cara, sinceramente, eu acho uma metáfora tão ruim, sério, que você vai usar uma porta trancada como metáfora para presa na própria vida? Eu não acho tão brilhante assim, para uma cena meio patética, assim, eu não sei, eu realmente não consigo criar um mínimo de empatia por uma mulher que não consegue abrir uma porta. E eu acho que eu tô um pouco cansada desses retratos de mulheres, sabe? Tão rasos, tão psicóticos, não sei. Eu me incomodo com a caracterização dela. Para mim falta muito, assim, muitas camadas. Talvez eu não tenha entendido mesmo qual é o ponto da autora, sabe? Onde ela quer chegar. E acho que depois a situação se resolve. Eu não entendo como ela se resolve também, como ela sai da mulher que não consegue abrir uma porta para alguém que está com emprego, né? Eu não sei, eu realmente não entendo a passagem de tempo do romance, né? E uma coisa que o Ramon, né, nosso amigo aqui, o professor Ramon, que até já participou de um episódio aqui com a gente, falou para mim, muito a questão dos personagens secundários também, né, que ele é um livro muito curto pro tanto de personagem secundário que aparece. Então, tem muita gente que aparece, cruza o caminho dela, aquela pessoa só existe ali para compor aquela cena, e depois ela não aparece mais, e você não entende muitas motivações desses personagens, porque eles são mal trabalhados. Então, acho que tem isso também que fez sentido para mim. Os personagens não fazem sentido, as ações o vizinho dela não faz o menor sentido. Enfim, eu só queria explicar aqui, talvez me alongar um pouco mais para falar de algo que eu falei muito rapidamente no nosso episódio Relâmpago. Afinal, é um episódio Relâmpago, tem que falar rapidamente mesmo. Mas é isso, gente. Assim, eu acho as situações muito extremas. Eu não entendo como essa situação ficou extrema desta forma. Não entendo como dessa extremidade ela vai para algo normal de novo. Então é isso, talvez seja para mim um livro muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e eu não compro essa loucura, assim, ela é uma mulher absolutamente normal que do nada tá batendo em pessoas na rua aleatoriamente, então é isso, eu realmente
Esse livro para mim foi difícil e engraçado, né? Porque ele é tão curto e para mim ele foi lento, porque as situações elas são meio repetitivas, dava o tempo todo de vontade de dizer, moça, eu já entendi, ela tá louca, ok, eu já peguei a ideia, não precisa abrir a porta com a boca, eu já entendi. Eu acho que ela insiste também em muitas situações para marcar uma ideia, né? Então é isso, acho que é um livro da Helena que eu realmente não gostei, e eu ainda gosto da Helena Ferrante, é o primeiro romance dela, eu acho, né? Então tá tudo certo, posso gostar dos outros ainda, não tenho mais a minha carteirinha, mas ainda vou ler as coisas que ela publicar, estamos bem, assim, acho que a gente pode manter uma relação saudável. Eu tô tentando lembrar se é o primeiro ou se é o segundo, porque tem o Amor Incômodo também nesse período aí. Mas, assim, eu não li, falta um livro só pra eu terminar os livros dela, que eu acho que é o Filha Perdida, e esse é o que eu menos gostei também. Eu acho que ele destoa super da obra dela, né? E de fato, ela tem essa questão da poverela, né? Que já aparece em vários livros dela, dessa mulher que é abandonada, que talvez seja uma figura, né, bem importante na cultura italiana, né? Tem até o nome, né? O Poverela, enfim. Mas eu acho extremamente apressado. Eu acho que é isso. Se tivesse focado na construção e nessa evolução desse transtorno que ela vai criando, mas ela vai do 8 ao 80 muito rápido, eu concordo super com isso, assim, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada é que ainda assim, eu ainda gosto em comparação a outras coisas que eu já li na minha vida, sabe, mas não, de fato não é o melhor livro dela, assim, muita gente fala pra começar por esse e sinceramente, eu acho que tem, assim, quem gostar desse vai esperando a mesma coisa e vai ver que os livros dela são totalmente diferentes, e quem não gostar já não vai ler, e tipo, o Amiga Genial é 1000 vezes melhor que esse, sabe? Só pra dar um exemplo. Então, eu acho que não é uma boa porta de entrada pra Ferrante, assim, acho que venderam isso totalmente errado. Eu lembrei, Ju, quando eu estava discutindo com as pessoas sobre o Dias de Abandono, do A Vegetariana. Eu acho que ele tem uma premissa parecida, de certa forma. Ok, não é um término de casamento, eu entendo as diferenças, mas é uma mulher que ela é oprimida de diversas formas e que vai perdendo, né, a sanidade, vai enlouquecendo. E, cara, na Vegetariana, eu entendo completamente, assim, eu vejo a passagem de tempo, né, e de uma forma muito mais complexa, muito mais difícil no meu entendimento, porque você nem tem a narração dela, né. Então você vai vendo até sob outros olhares. E é isso, eu consigo entender o enlouquecer daquela mulher. Na verdade, eu não entenderia se ela não perdesse a razão ali, né? Eu entendo toda a passagem de tempo e eu acho que é isso que falta para mim no Dia de Abandono. Assim, para mim, simplesmente estala-se os dedos e aquela mulher tá louca. E aí, para mim, eu perco completamente qualquer possibilidade de conexão. Assim, eu só acho ela irritante e quero que aquilo acabe logo. Não, com certeza. Eu acho que quem fala que tem gente que fala que é o melhor livro dela, eu falo, mas você tá errado. Eu já ouvi isso, já. De que tem gente que acha o melhor livro dela. Eu não coloquei na minha lista, já adiantando, mas eu li o terceiro e, porra, assim, o terceiro eu li a Filha Perdida, talvez? O Amor Incômodo. Pô, achei muito bom, cara, assim, nossa, nem se compara com isso, né? E só uma coisa, levantar uma lebre aqui. Ô, Lu, você leu Laços? Não li ainda. É porque eu ia falar pra Ju ver isso, né, assim, porque dizem que tem essa história, né? Assim, essa teoria. Então, eu li ano passado na sequência. Eu sempre quis ler esses livros na sequência, e eu li na sequência. Li primeiro Dias de Abandono, depois li o Laços. Acho o Laços bem melhor que o Dias de Abandono. Apesar de que o personagem com maior profundidade é o homem, né, no Laços, e o homem é um grandíssimo babaca, né? A esposa dele tem zero profundidade, e aí você vê que realmente é um homem escrevendo sobre mulher, né? Mas eu acho muito melhor, porque mostra a partir das cartas, que só para entender, no Dias de Abandono tem essa mulher que é abandonada, e ela escreve tanto no diário dela quanto cartas a esse ex-marido, falando da situação dela, pedindo pensão, enfim,
todas essas coisas. E no Laços, é um casal já bem mais velho, que saiu para viajar, e quando eles voltam, a casa tá toda revirada, e aí eles estão arrumando, e o marido, tipo, em pânico, com medo de que ela encontre algumas coisas dele. E ele encontra as cartas que eles trocaram enquanto eles estiveram separados. Né? Porque foi um homem que abandonou a família e depois voltou. A semelhança eu acho que é por aí, assim, que é esse cara que vai embora e tem as cartas, mas porque falam, é uma continuação ao Dia de Abandono. A gente não sabe, porque não fica, não tem a volta do cara pro livro, né? Mas é que tem essa polêmica, né, o livro do Domenico Starnone, né, que foi publicado pela Todavia, ser a resposta, né? E também porque teve muita... Quando a Helena Ferrante, né, ela não assumia quem era, né, e até hoje a gente não tem a pessoa dizendo eu sou Helena Ferrante, a gente tem muitas e muitas pistas, né, por conta do jornalista lá que foi a fundo para pegar os dados fiscais. Na Itália fez-se um software para analisar o uso de vocabulário, estilo e tudo mais, e muita gente acreditava que o Starnone seria a Ferrante. Foi a partir desse software, assim, e muita gente também apostava, do tipo, eles escrevem parecidos. E eu acho que eles escrevem parecido, sim. Mas por quê? Aquela questão, né, a esposa dele chama Anita Raja, é uma tradutora, e o jornalista que descobriu que o dinheiro estava indo para a conta dela. E falou, um tradutor não ganha tanto dinheiro assim, né? E só que é isso, né? Eu acho que casais, quando se vivem muito tempo juntos, acaba se contaminando de alguma forma. Então, o marido fala um pouco parecido com a esposa fala um pouco parecido com o marido. Isso é perfeitamente normal. Eu acho, por exemplo, os livros do Safran Foer e da Nicole Krauss extremamente... que eles dialogam no estilo, por exemplo. Né? Então, assim, isso acontece. Então... aí ficou do tipo, o Starnone é a Ferrante, mas até onde a gente sabe não é. Na verdade, eu acho bem difícil que seja, mas enfim, eu acho que tem isso aí. Mas enfim, eu acho o livro do Starnone, ele tem esse tempo que o livro da Ferrante, o Dia de Abandono, não tem. E tem outros livros dele que são legais também. Agora é minha vez, né? De decepção, eu acho que eu tava vendo até que teve acho que tem uns 3 livros que eu gostei bem mais ou menos, assim, esse ano, que é meio chocante, porque normalmente eu já vou meio que sabendo o que eu espero do livro, né? Eu não pego o livro sem... Porque eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Cada vez mais eu vejo que muita gente faz assim, de pegar um livro sem nem saber a sinopse e do que se trata, e enfim, eu não sou assim. Então eu já vou muito esperando, né? Meio que sabendo o que eu vou ter. O máximo que pode acontecer é o livro não ser tudo o que eu estava esperando, né? E eu vou falar de um que ele é meio que tido como uma sequência de um livro que eu falei recentemente aqui, que o livro que eu falei foi o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, e o que seria a sequência dele é o Blue Nights, né, que saiu um pouquinho depois do Ano do Pensamento Mágico. E eu li o Ano do Pensamento Mágico, enfim, para um clube de leitura. Eu sabia que se tratava de luto. Eu gostei muito da experiência, né? Eu comentei há uns episódios atrás, que fala sobre essa mulher que não tem nenhuma crença. Então, como é que é isso, né? Como é você sofrer do luto sem ter no que se apoiar desse homem que você viveu a vida inteira? Outro caso, né? Ela e o marido dela, né, que era o John, acho que era John, eu nunca lembro o nome do marido. Eles faziam tudo juntos, então a linguagem, e assim, ele editava ela, ele editava ele. Então, uma coisa contamina a outra, né? Voltando ao que a gente estava falando do Starnone. Enfim. E aí,
gostei muito do Ano Pensamento Mágico. Acho que tem uns defeitos, tem uma barriga ali no meio, mas eu gostei muito. E em seguida vem o Blue Nights, que o Blue Nights vai falar sobre a questão da filha dela, né, da Quintana. Porque durante o tempo que se passa esse 1 ano que o marido dela morre, né, e esse 1 ano, que é o ano do pensamento mágico dela, a filha dela tá hospitalizada. Enfim, demoram muito para descobrir que ela tava com o que ela tinha uma sepsia, aí demorou muito para curar, enfim. E aí o Blue Nights, na verdade, continua, porque ela saiu, sei lá, quase 6 meses depois, né, da morte do pai, no caso, né? E ela sai, mas, assim, milhares de fisioterapias e não sei o quê, aí em seguida ela tem um derrame. Então, assim, ela vai tendo uma série, assim, parece que a pessoa ela tá se desligando aos poucos, sabe? Então ela fica muito tempo no hospital, e aí a Joan Didion vai contando essa história, ao mesmo tempo que ela lembra quando ela adotou a Quintana, né? A Quintana, ela é uma criança adotada desde bebê, assim. Eles foram buscar ela no hospital, então, desde recém-nascida, ela foi adotada. E desde sempre ela sabia que ela era uma criança adotada. E a Joan Didion vai falando justamente dessa relação, né? Que ela era uma criança sempre que foi um pouco diferente, que de vez em quando ela se questionava do tipo, mas se vocês não tivessem atendido aquele telefonema, como é que eu estaria agora, sabe? Enfim, né? Ela se questionava muito. Então ela foi por mais que ela fosse uma criança e uma adolescente que teve muito amor envolvido, né? Era uma criança que tinha uma série de questões e era meio melancólica, vamos dizer assim. Não sei se ela era depressiva exatamente, mas ela era melancólica. Então é um livro que vai falar também muito esse ensaio bem pessoal da Joan Didion, mas eu acho que em comparação ao anterior, ela se perde muito. É um livro muito lento, demora para engrenar, sabe? De novo, no final, assim como no Pensamento Mágico, eu acho que ela amarra muito bem as coisas, mas eu acho que ela demora muito para fazer isso acontecer, sabe? Então, eu fiquei um pouco triste, porque o outro livro foi tão bonito, assim, e ela fala da relação com a filha, então não quer dizer que, então ela não sabe lidar com a relação da filha, blá, blá, blá. No outro livro ela já tá falando sobre essa perda iminente, né? Porque tá ali já muito acontecendo. Mas eu não sei, eu não... Eu acho que ela tenta contar coisa demais, muitas histórias, e se perde no fio da meada. Eu fiquei um pouco decepcionada, assim, sabe? Eu queria, talvez, uma coisa um pouco mais redondinha. E, enfim, eu não sei se é uma coisa certa a se exigir de alguém que tá em luto, né? Mas, enfim. Acho que é isso. Acho que essa foi a decepção que eu tive. Não foi uma nossa, que decepção, porque no final o livro ele consegue se amarrar bem, mas eu demorei muito a engrenar, sabe? Então foi um livro que eu me esforcei muito para chegar ao fim, né? Então acho que por isso que eu escolhi ele. Foi uma mezzo, né, decepção, né? Foi... Não, acho que eu não tenho nenhuma grande decepção, mas acho que foi o mais, assim, sabe? Você odeia livros, Juliana? É isso? Eu acabei de falar, Caleb, eu vou esperando mais ou menos alguma coisa, então é muito difícil eu ser, tipo, meu Deus, que bosta de livro. Então, por que as pessoas acham que eu não odeio livro? Porque você é muito mais gentil do que eu. Vamos para a próxima categoria. Qual a próxima categoria? A melhor leitura. Essa Até é agora. importante, né? Porque tudo pode mudar. O segundo semestre tá aí, gente. Eu acho que eu li boas coisas. Assim, pensando nessa das melhores leituras. Acho que tem umas 3 coisas que elas podiam ter sido a melhor leitura, assim. Mas é que o que eu vou falar foi que me arrebatou mesmo, assim. E qual que você escolheu, Caleb? Eu escolhi O Lugar, da Annie Ernaux, a tradução da Marília Garcia, né, da editora Fósforo. Eu não tinha lido a Ernaux, a gente tinha até escolhido no clube
e era num clube de leitura nosso, dos Espanadores, do Leituras Compartilhadas, ia ser o mês que a gente entrou em pandemia, ia ser os anos, enfim, né? Isso já fazem 10 anos, então eu não tinha lido ainda a Annie Ernaux, sabia pouco a respeito dela. O Lugar é um livro de 72 páginas, assim, é um livro curto. A Annie Ernaux tem um estilo muito diferente das coisas que eu estava lendo, de autobiografia, só que você quase lê como literatura. É estranho, assim, eu não consigo exatamente explicar como, assim, mas parece que ela tá, tipo, ela tá só descrevendo e jogando e falando as coisas e você vai lendo realmente como se fosse literatura. Esse Lugar, ela vai falar sobre a relação do pai dela, né? Esse livro foi lançado em 84 e ela resolve escrever sobre o pai, né? Sobre a relação dela com o pai. Ela tinha uma relação difícil com o pai. Ela já tinha alguns romances publicados, mas esse é o livro que ela meio que usa esse estilo de autobiografia. E tem uma coisa no livro, assim, que eu acho, enfim, que é o que me pegou dela falando sobre o pai, porque primeiro que o livro começa com ela recebendo essa notícia de que ela passou no concurso, né, para ser professora do magistério na França, enfim, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí o que acontece? Ela tem pouco tempo depois a notícia que o pai dela morreu, ela já tem menos contato com o pai, né, no caso. E aí é muito curioso, porque ela tá relatando isso, e ao mesmo tempo que ela fala da morte do pai, ela vai falar das outras coisas com a mesma entonação, assim. E acho que é isso que me pegou, assim, o livro, a forma como ela fala, né? O pai e a mãe dela são de uma geração que passaram pela guerra, né? A Ernaux, se eu não me engano, nasce em 1940, ela nasce no meio da guerra. Afetou demais. Os pais dela eram operários, eram trabalhadores, e durante a guerra, por uma série de circunstâncias, eles acabam criando meio que um armazém, que é um café, mas é tipo um armazém numa cidade muito pequena na França. E eles sobrevivem a partir dali, viram meio até o lugar que as pessoas conseguem comida, as coisas, e essa é a origem deles, né? O que acontece? O livro é um pouco a Annie Ernaux tentando entender o pai dela, falando sobre. A Annie Ernaux é dessa geração, dessas pessoas que elas ascenderam mais que os pais. Elas chegaram mais longe que os pais, tiveram mais estudos, ganharam mais dinheiro. E a Annie Ernaux tem uma questão meio complicada com isso, assim, de culpa mesmo, né? Primeiro que ela casa com um cara que tem mais dinheiro, tem bastante dinheiro, um burguês, então tem esse conflito entre ela, vinda dessa classe operária, casada com um burguês, com muito mais dinheiro que os pais, tem uma questão da língua, mas principalmente dessa relação difícil com eles, assim, e ela consegue construir meio isso tudo, falando de como ele era, de como eram as coisas, de como ele trabalhava, de como ele lidava com isso, quais eram as manias, ao mesmo tempo que ela vai meio que falando, assim. Eu tô com um trecho aqui que acho que tem um pouco dessa dificuldade dela de falar sobre o pai, assim, de como eles se afastaram, de como o silêncio era uma coisa constante, né? Não era exatamente essa galera jovem agora que a gente conversa tudo com os pais. Ela fala, né, do pai, né? No trem de volta, no domingo, eu tentei distrair meu filho para ele ficar quieto. Os viajantes de primeira classe não gostam de barulho nem de criança agitada. De repente pensei estupefata. Agora sou mesmo uma burguesa. E tarde demais. Depois, ao longo do verão, enquanto esperava meu primeiro cargo de professora, pensei, um dia terei que explicar todas essas coisas, né, da relação com o pai. Ou seja, terei que escrever sobre meu pai, sobre a vida dele e sobre essa distância entre nós dois, que teve início em minha adolescência. Uma distância de classe, mas bastante singular, que não pode ser nomeada, como um amor que se quebrou. Em seguida, comecei a escrever um romance cujo personagem principal era ele. No meio da narrativa, tinha uma sensação de mal-estar. Só há pouco percebi que escrever romance é impossível. Para contar a história de uma vida regida pela necessidade, não posso assumir de saída um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante ou comovente. Vou recolher as falas, os gestos, os gostos do meu pai e os fatos mais marcantes de sua vida, todos os indícios objetivos de uma existência que também compartilhei. Nada de memória poética, nem de ironia grandiloquente. Percebo que começa a vir com naturalidade uma escrita neutra, a mesma escrita que eu usava em outros tempos nas cartas que enviava aos meus pais contando as novidades.
é isso, assim, o livro nasce dessa necessidade de contar uma vida difícil, de sobrevivência, que não podia ser fantasiada com um romance, assim. Só que, ao mesmo tempo, você lê como literatura. É difícil, assim, de explicar. Então, O Lugar, pra mim, assim, foi um livro curtinho, 72 páginas, e foi uma porrada, assim. Porque, mesmo falando sobre todas essas questões de pós-guerra, de França, de burguesia e de tudo mais, acho que a gente encontra os paralelos a essa ideia da distância da família, e principalmente essa questão da ascensão, né? Não ascensão só, mas acho que, sei lá, a gente é uma geração que está terminando ou já terminou alguma graduação que os nossos pais talvez não conseguiram, sabe? Acho que isso ainda tem um reflexo. E eu fiquei meio tocado por essa intenção de não ser piegas, não ser emocionada sobre, né, falar com emoção sobre alguma coisa tão delicada, mas que acho que causa exatamente esse efeito, assim. Eu gostei demais, achei um puta livro mesmo, assim. Inclusive quero, né, Caleb? Você vai ter, Juliana. Caleb, só pra Lu saber, ele me deu o livro, eu esqueci de pegar na casa dele e ele já deu pra outra pessoa. Podia ter o meu, Juliana. O meu ia ser o do sorteio. Eu preciso reaver isso pra poder sortear lá. Eu prometi pra galera que eu sorteei. Mas perdeu, Ju. A vida é assim, tem oportunidades que elas passam. Sinto muito, amiga. Te desejo mais rapidez na próxima. Ai. Qual que é o seu livro, Lu? Até agora, qual a sua melhor leitura? Todo mundo sabe, né, gente? Eu não tô sendo surpreendente. Bom, gente, eu tô falando do Atos Humanos, né, da Han Kang. Vai falar do Atos Humanos de novo. Parece um papagaio de pirata. Mas, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse livro maravilhoso? É isso, gente. E digo mais, eu já falei pra vocês que ele vai ser o meu livro favorito de 2021. Então, no episódio de Melhores Leituras, vai ter Han Kang de novo. Esse livro ele é de 2014, mas ele foi publicado aqui no Brasil esse ano, né, pela Todavia. A história se passa em 1980, na Coreia do Sul, em uma cidade chamada Gwangju. E naquele momento estavam tendo manifestações, né, populares por todo o país, pedindo redemocratização, salários mínimos, liberdade de imprensa, né, várias pautas. E teve uma manifestação na cidade de Gwangju, no dia 18 de maio. Né? Esse livro ele é baseado em fatos reais, né, na história que de fato aconteceu. Essa manifestação foi duramente reprimida. Oficialmente foram 165 mortos, mas estima-se que o número real esteja aí no intervalo entre 1.000 e 2.000 mortes. A Han Kang, que nasceu em Gwangju, ela vai falar sobre essa manifestação e sobre esses mortos, mas também sobre os sobreviventes, né? As pessoas que escaparam dali com vida ou foram presas e foram torturadas e tiveram de lidar a vida inteira, né? com os traumas dessa repressão brutal que eles sofreram. É um livro, é uma leitura de dor e sofrimento. Eu acho que a Han Kang constrói algo muito poderoso, assim, de verdade. Ela tem vários pontos de vista e, para mim, né, eu até já falei em outro episódio, um dos pontos de vista mais impressionante é o de um rapaz que morreu, né, um estudante. Essas manifestações, elas eram principalmente povoadas por estudantes, né, então muitos menores de idade. E a gente sempre fala, né, que na literatura de testemunho a gente tem um limite óbvio, que é as pessoas que morreram, elas nunca vão ter voz, né? Elas não vão poder de fato dar o seu testemunho e contar o seu relato. E aí ela coloca uma alma para narrar. E assim, é o meu momento mais impactante assim da leitura. Eu acho que poucas vezes eu li algo tão terrível e tão espetacular ao mesmo tempo. Acontece logo no iniciozinho do livro e eu separei aqui um trecho só para mostrar para vocês. É essa alma, né, então narrando, o nome dele é Jeong Dae, né, ele morreu durante a manifestação e aí ele fala o seguinte: queria crescer mais, queria fazer flexão 40 vezes seguidas. Queria abraçar uma mulher algum dia, a mulher que seria minha pela primeira vez. Queria colocar a mão trêmula perto do coração dessa mulher, cujo rosto ainda me era desconhecido. Então é esse rapaz muito jovem, adolescente, pensando no que ele perdeu e como seria a sua vida, e pensando no que está acontecendo com o corpo dele, porque ele não consegue se afastar do próprio corpo. Então esse corpo que
que é capturado também, né, pelo exército e jogado num lugar desconhecido, um lugar que a família não tem acesso. Então você não só mata, né, as pessoas, mas priva a família dos seus rituais, né, das suas despedidas. Então é algo muito brutal, assim, em vários níveis. Você tem no livro relatos de tortura também, de pessoas que foram torturadas. A Han Kang, ela teve acesso, né, a testemunhos de pessoas que de fato participaram dessa manifestação. Então ela trabalha com o real, ela constrói personagens ficcionais, mas em cima de relatos que chegaram para ela, e ela mesma diz assim que foi um livro terrível de se escrever, que ela teve pesadelos durante muito tempo depois disso e que a leitura perturbou ela em vários níveis. Enfim, assim, eu acho que é um livro que perturba mesmo. Eu falo para todo mundo, assim, ó, veja se é o seu momento, porque realmente é uma leitura muito pesada, mas ao mesmo tempo tem uma beleza ali, sabe? Tem uma beleza de, mesmo nesses momentos extremos, mesmo sabendo o que vai acontecer, como as pessoas se mobilizam, sabe? Como elas participam desses momentos históricos. Então, também tem uma força ali muito grande. Ela também está escrevendo sobre essa força, sobre esse sacrifício extremo, né? Que é a morte ou o sofrimento por um ideal, assim, e ela faz isso sem pieguice, sabe? Sem construção de heroísmo, sem personagens cujo espírito jamais será quebrado ou qualquer coisa, qualquer ideal desse sentido. Não, sabe? São pessoas que vão se quebrar sim, que sabem o que elas estão colocando em risco e que mesmo assim seguem adiante, sabe? É um livro que eu não tenho nem palavras assim para dizer. Eu já li ele já faz talvez uns 2 meses, eu li acho que em abril, e eu ainda não consegui pensar em tudo, sabe? Ele é uma história que ainda tá comigo, acho que eu ainda tô digerindo, ainda não consigo falar algo muito conclusivo sobre ele, sabe? Mas é uma das coisas mais impressionantes que eu li na minha vida, e eu falei, né, que eu vinha no passado da leitura da Vegetariana, que me marcou muito, então é incrível que ela tenha feito isso comigo 2 anos seguidos, porque eu acho a Vegetariana também incrível. E é isso, assim, essa mulher espetacular, o João aqui, que participou do nosso episódio de fofocas do Nobel de literatura, disse que ela tem chances para o Nobel. Então eu tô aqui na torcida, acho que Han Kang era uma ótima escolha para o Nobel de literatura. Acho improvável, porém possível, né? Por que não? E é isso, eu quero muito ler mais livros dessa mulher, assim, eu tô torcendo muito para que venham outras coisas pro Brasil. Ela já tem acho que 6 romances. E é isso, eu tô esperando aqui, ansiosa por novas obras. E Lu, é engraçado, assim, porque eu tinha comentado, né, quando você leu A Vegetariana, que tava pra sair um outro livro dela, né? E aí um dia desses eu vi no Instagram alguém leu ele em inglês. Porque aí você fala, será que é esse Atos Humanos? E não, a Todavia tinha já me... Porque, enfim, eu trabalhei, pra quem não sabe, eu trabalhei um tempinho na Todavia como freela, e falando com a pessoa que cuida dos direitos autorais, que é a Ana, que é uma pessoa incrível, e ela que comprou os direitos da Han Kang, e ela me falou muito empolgada, além do da Vegetariana, de um outro livro. E aí aí eu vi essa pessoa falando desse outro livro, então provavelmente já está quase pronta a tradução, porque ele estava previsto antes do Atos Humanos, que chama O Livro Branco. Acho que é isso, que a capa em inglês é uma folha, assim, ela é bem diferente, assim. E foi engraçado, porque eu achava que eram os Atos Humanos, mesmo porque eu não lembrava da descrição, né, que a Ana tinha me feito. E aí, quando eu vi no Instagram, esqueci de quem foi, eu falei, nossa, ainda tem esse livro aqui, sabe? Tipo, tem mais coisa para sair. Então, pode ser que a Todavia resolva fazer um por ano, alguma coisa assim, porque, de fato, é uma autora bem impressionante, assim. Eu li as 10 primeiras páginas, né? Bem pouquinho. E, tipo, é muito impressionante já a violência, né? Ela narra a violência de uma forma muito seca. E é isso, assim, não é também, tipo, você fica, sabe? Ela tem uma medida certa, né? Tipo, de te impressionar, mas também não te afastar da leitura, assim. Eu fiquei bem impressionada com isso, assim. Porque esse comecinho do livro já aconteceu,
enfim, esse ataque, né, essa repressão à manifestação, e as pessoas estão recolhendo os corpos, cuidando dos corpos para que as famílias venham reconhecer. E isso, assim, é tipo absurdo, né? Do tipo, são civis, são outros estudantes que estão, né, se mobilizando, e aí ele fala muito do cheiro, né? Enfim, é bem impressionante mesmo. Acho que vai ser pesado. E esse trecho que a Ju falou do início, já aconteceu, né, o massacre, só que eles têm muito medo que os militares voltem, né? Então os estudantes estão ali tentando recolher os corpos, cuidar para que os familiares possam reconhecê-los e tal, mas ao mesmo tempo tem essa dúvida, né? Será que a gente deveria ir embora, mas aí a gente abandona os nossos amigos mortos aqui e eles não abandonam, né? E tem essa questão no livro de serem crianças, são crianças ali que estão cuidando desses corpos, sabe? E tem uma parte a Han Kang, não vou dar um spoiler do livro, estou falando de uma entrevista que eu vi com a Han Kang, que ela fala que algumas fotos do massacre, os estudantes estavam muito ordenados, assim, eles estavam perfeitamente em fila. E na época se cogitou que isso poderia ter sido montado, né? Porque ninguém fica daquela forma, né? Essa morte era muito inverossímil. E aí ela chega à conclusão que não, eles estavam perfeitamente ordenados e em fila porque eles eram estudantes. Então, até no momento da rendição e de se entregar, eles saíram em perfeita ordem, porque eles eram crianças e as crianças fazem filas, né? Então, assim, o tempo todo a gente está falando de mortes de crianças, né? Então, assim, eu dei esse livro de presente há pouco tempo e aí a pessoa que recebeu o livro falou assim, é importante, né, a gente saber outras culturas, outros países, e eu fiquei muito pensando nisso. Eu falei, não é exatamente isso, é para saber que essas coisas são iguais em todos os lugares, sabe? A forma como o governo responde às manifestações populares ou é capaz de responder com força brutal e completamente desmedida, né? A Han Kang, ela fala isso também, acho que isso está dentro do próprio livro, que os soldados que foram enviados, os militares, né, para reprimir crianças, eles tinham armamentos e balas suficientes para matar a população inteira da cidade 2 vezes. Então eles são enviados com um poder de fogo gigante, né, contra pessoas que estão armadas de forma absolutamente precária, né? Então, assim, não tem comparação quando você pensa na força do Estado e nas ações individuais, né? As ações das pessoas, assim. Então, eu acho que claro, com as suas especificidades, a Coreia estava num momento histórico bem específico, bem particular lá, eles tinham a sua própria ditadura, né? Os seus próprios problemas, mas, é muito comum isso, né? É uma história que a gente já escutou antes em outros países latino-americanos, e alguns até bem próximos a nós, tipo o nosso próprio. Então, eu acho que isso me impressionou, assim, você tá lendo sobre a Coreia, eu lembro de ter pensado isso na Vegetariana também, falando, nossa, mas é outra cultura radicalmente diferente, e não é, né, é a nossa própria, de alguma forma, refletida ali, com muitos pontos, né, de intersecção. Da Vegetariana, o que me chama a atenção é justamente esse, né? A parte que mais me chamou a atenção foi essa, de como a mulher nenhuma, sabe? Tipo, ela é tratada da mesma forma, não importa em que cultura seja, né? É sempre citando um outro livro, cidadão de segunda classe, assim, né? É um joguetinho ali, né? E no caso da Vegetariana é um super joguete mesmo, né? É um bibelô, e quando deixa de ser um bibelô não serve mais, né? Bem impressionante. Só bad vibes. Desculpa aí, mas é bom, é ótimo o livro, só queria deixar claro que é ótimo. Só é meio sofrido, mas é desgraçamento mental. A gente só trabalha com isso, gente. O meu também é de desgraçamento mental. E é um livro que vocês já falaram dele aqui, e eu li
por muita recomendação de vocês e pro clube de leitura, que é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Eu fiquei em dúvida se eu colocaria ele como surpresa, mas não foi surpresa, porque vocês tinham falado muito dele. Eu ia ficar ofendida. Não, foi uma grande surpresa. O Caleb e a Luana finalmente indicaram um livro bom. Não esperava por isso. Deixa eu falar desse autor aqui, é novo. Ele ganhou o Nobel, mas ninguém conhece ele. Inédito neste podcast. Enfim, gente, eu sou muito ruim de nomes, então eu já esqueci o nome de todos os personagens. Eu lembro que tem a Cat, que é a personagem narradora. Ela tá contando a história, ela é uma cuidadora, e você não entende muito bem que tipo de cuidadora ela é. E ela vai relembrando a infância dela, né? Tem um quê aí de ficção científica e tudo mais. E aí ela conta que ela, enfim, frequentou uma espécie de instituição / escola, né, tipo internato, em que ela tinha dois grandes amigos, né, que formam aí depois o casal, que eu já esqueci o nome dos dois, obviamente. Vocês lembram? O Tommy e a Ruth. Tommy e a Ruth, exatamente. A Ruth é uma pessoa horrível. Aí é o meu julgamento aí depois que eu terminei de ler, mas a Ruth é uma pessoa horrível. Mas ela sempre foi uma criança difícil lá, desde os primeiros relatos. E o Tommy, assim, a Cat dá, né, durante esses relatos, dá a entender que ela era apaixonada por ele também, mas ele é namorado da Ruth. E aí eles vão lembrando, né, ela vai lembrando disso ao longo dessas viagens que ela vai fazendo para ser cuidadora, né? Eu não vou dar muito spoiler, eu acho que muita gente já sabe os spoilers, mas eu não vou ser, porque a graça é você ir descobrindo e ver como... E por mais que você já tenha visto o filme, porque existe um filme, e eu assisti o filme muito antes de ler o livro, acho que quando saiu o filme, que acho que 2013, 2014, não sei, eu vi numa mostra da vida aí, e aí, óbvio que boa parte da surpresa eu já sabia, mas é muito impressionante como o Ishiguro vai criando essa tensão e vai mostrando também desde criança como eles não tinham noção do que ia acontecer e como eles vão também tomando consciência de qual é o destino desses personagens, né? E é muito impressionante porque a forma como o Kazuo Ishiguro narra é muito elegante. Eu não sei se isso é uma boa forma de descrever, mas é tudo muito elegante, sabe? É uma história triste toda a vida, sabe? Quando você chega no final lá, que tem um reencontro com o passado, não vou falar muito mais do que isso, é assim... é de torcer, de catar assim e torcer seu coração, sabe? É tudo muito triste, é tudo muito melancólico. O livro todo tem esse peso, sabe? Tem esse... tipo, é um livro nublado, sabe? O tempo todo, aquela coisa... E ao mesmo tempo, a Cat narra, então, dessa forma melancólica e ao mesmo tempo tão nostálgica, assim, é um equilíbrio muito, muito tênue, sabe? E conseguir fazer isso é muito impressionante. E aí eu falei da Ruth, né, que é uma personagem horrível, odeio a Ruth. Mas era uma personagem que tinha, tipo, vontade de viver, sabe? E aí tem todas as circunstâncias dela ali nesse contexto que eu não vou falar muito. E ela tinha essa vontade, ela tinha essa ânsia, sabe? E de conseguir fazer as coisas e, enfim, nada dá muito certo como a vida. Enfim, foi um livro, assim, tem tanta coisa para se discutir num livro, assim, eu acho que é um livro para quem tem clube de leitura, é um livro perfeito para clube de leitura, para discutir, assim, tem muita coisa acontecendo, porque eu fiquei muito impressionada com o comportamento desses personagens, né? Porque eles, sabendo do seu destino, eles não tentam mudar o seu destino, né? É muito impressionante isso, né? Não tem...
assim, até, não tenham, em tese, algo que impeça eles, mas essa questão de como a gente é programado, assim, eu relaciono um pouco com a culpa cristã, que muita gente tem, eu inclusive, sabe? De tipo, isso de certa forma molda a gente e a gente não faz as coisas, sabe? Ou deixa de sonhar de algumas coisas e a Ruth, não é por isso que eu odeio, mas a Ruth meio que tenta ser essa pessoa que tenta se desprogramar dessa lógica, assim. É bem impressionante. Enfim, eu não quero falar muito. É um livro que eu acho que é melhor não falar muito sobre, por mais que, enfim, se você assistiu o filme, dá um tempo e leia o livro depois, e você vai ver como isso é tão bem construído no livro, assim, é muito bonito e elegante, como eu disse. Eu acho que é a melhor forma de definir é a elegância. É isso. Eu quase coloquei ele na minha lista também, assim, porque é um livro maravilhoso, cara. É um livro maravilhoso, assim. Eu assino embaixo isso que a Ju falou e reafirmou do filme, assim. Por mais que tenha essa questão do choque, que eu acho importante, mas na orelha do livro ele já dá esse spoiler, então se você não quiser, assim, pula a orelha do livro, né, da edição da Companhia das Letras, mas caso tenha visto o filme, assim, puta, valeu o livro, assim, é uma parada muito impressionante, muito impressionante. Isso da elegância que a Ju falou putz, o Ishiguro é foda, cara, é foda, assim, é um livro que ele fala sobre tantas coisas, né, e a Ju ficou falando mal da Ruth, acho que quando eu tava lendo, eu achei ela uma personagem horrível, mas hoje eu não sei se eu acho ela tão horrível, enfim. Não acho que ela tá certa, né, mas as amizades, né, é muito difícil, assim, mas é um livro muito, 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 muito bom, assim, vale demais a leitura. Eu acho muito foda ouvir vocês falando Não Me Abandone Jamais, assim, porque eu amo. Eu acho que a leitura da Ju foi incrível, assim, da elegância do Ishiguro, mas também de ser um livro nublado. Acho que eu não tinha escutado isso ainda e eu acho uma perfeita definição, assim. Porque é isso, assim, às vezes eu vejo as pessoas reclamando desse livro das coisas que não deveriam ser reclamadas. Porque, assim, o Ishiguro, primeiro, ele tem essa questão de ele não vai te explicar o mundo dele, ele não para te contar. Estamos em 2025 e neste mundo acontece tal e tal coisa. Não, os personagens simplesmente vão vivendo completamente imersos naquela cultura e você tem que ir pegando as informações, né? Ele não vai te dar isso de forma simples. Então, ele é um livro que demora até que você entenda de fato onde que ele está chegando e o que ele está construindo. O livro tem o seu tempo. E eu vejo muitas pessoas falando sobre essa questão do conformismo dos personagens, porque é um livro de personagens que se conformam mesmo, né? Não é um livro sobre personagens que se revoltam. E para mim o Ishiguro está falando muito sobre cultura, como a gente consegue naturalizar absolutamente qualquer ideia, logicamente, assim, de forma lógica. A gente consegue explicar qualquer coisa, qualquer atrocidade, né? E a gente absorve essa ideia mesmo, né? Então, quantas coisas a gente não admite como normais, a gente não normaliza mesmo, que a gente não deveria fazer isso, né? Então, eu acho que o fato de ser este livro sobre personagens conformistas é muito forte. Assim, essa é a ideia, é mostrar mesmo, olha que ponto que a gente chega, olha as coisas que a gente se acostuma, né? Então é isso, eu também não vou falar sobre o que é, porque talvez você não saiba, eu tô chocada de saber que tá na orelha do livro. Que droga, hein? Não é pra tá. Eu vi o filme antes, eu queria ter tido a experiência de não saber. Eu também. Se eu pudesse, assim, eu não teria visto o filme pra ler o livro e aí ver o filme, porque assim... Eu invejo muito quem fez esse caminho, porque deve ser uma experiência, cara. Cara, eu ia ficar transtornado, Juliana. Acho que esse livro ia explodir minha cabeça. Porque a gente já fica transtornado no fim do livro, né? No filme a gente já fica. Sim. Também. Sim. Não, pra mim, Caleb, eu acho que o impacto talvez seria um impacto a nível reparação, assim, sinceramente. Eu acho uma ideia muito foda. É exatamente essa ideia. Então, assim, se por acaso você não sabe do que a gente tá falando, que revelação é essa, vai direto pro livro, não lê orelha, não lê nada, não procura resenha na internet, não joga no Google, só vai ler.
porque vai valer a experiência, cara. E depois conta pra gente, né, como é que foi de ler, assim. Então, eu não li a orelha porque eu já tinha visto o filme, então eu falei, pra que eu vou ler a orelha? E aí quando me falaram no clube que já fala na orelha, eu falei, mano, não, isso tá errado. Tá muito errado. Faz sentido, assim, porque assim, nem acho que o livro, né, mas assim, é meio tipo, não é que é um spoiler, é que tipo, cara, é uma coisa que vai sendo construída de uma forma tão preciosa, assim, de uma forma tão impressionante, assim, no, assim, pensando numa narrativa que vai crescendo, crescendo, crescendo pra chegar naquilo, que não faz sentido você entregar, tipo, aleatoriamente, né, assim, como se fosse só uma informação jogada. Eu não acho que o livro é bom por conta disso, mas eu acho que essa surpresa tornaria esse livro, putz, assim, nível reparação mesmo. Eu concordo totalmente com essa ideia. E o Ishiguro sempre é assim, né? Todos os livros dele, ele constrói muito bem. Você sabe que até o Claro e o Sol, que é esse livro que eu tô falando mal há episódios, ele tem uma construção de mundo que é muito interessante. Porque é isso, ele só te instiga, né? Você fica, meu Deus, eu quero saber mais. E aí você precisa ficar observando e vendo os diálogos e pegando as informações. Você precisa estar prestando atenção ali mesmo para entender, né, a cor, os detalhes. Eu acho que ele... Nossa, o Ishiguro escreve muito, assim, até quando ele erra, ele escreve muito. Para mim, ele tem uma excelência de forma, assim, de verdade. Eu fico grudada nos livros dele, porque é isso, eu quero saber mais e ele não me dá informação. Até no clube que a gente fez, Lu, foi curioso, porque, enfim, é um detalhe que eu não precisa nem comentar aqui, mas assim, que a gente falou assim, não, mas tem isso aqui. Aí não tem, assim, porque é a sutileza dele de dar a sensação de que talvez pode ter essa informação. E o livro, o Não Me Abandone, tem uma coisa que eu acho curiosa, que é a questão da memória, né? Porque a Cat ela tá contando as coisas e direto o Tommy fala, não é assim que aconteceu, foi assim, assim, assim. Então mesmo dentro do livro tem essa brincadeira tipo da narrativa, né? Assim, eu acho, putz. Que é muito Ishiguro, né? O Ishiguro, ele trata da memória em todos os romances dele. É um baita autor. Só de uma curiosidade aleatória aqui, eu li há pouco tempo o Noturnos dele, que é um livro de contos, e é um Ishiguro muito esquisito, assim, porque é um Ishiguro engraçado, mas assim, é um nível engraçado escatológico mesmo. Tem uma história, tem um conto que um personagem precisa conseguir fazer em casa, um cheiro, ele precisa fazer uma receita mesmo para conseguir cheiro de cachorro. E aí, cachorro molhado, e aí ele passa a receita, né? O que você mistura na panela, o que você acrescenta, quais os temperos. E aí, assim, é bom, sabe? Eu não tô falando mal. Mas é estranho, eu falo, nossa, esse cara tem senso de humor? Não é possível, porque nos livros eu não sabia disso. No livro não dava pra adivinhar. Desse daí definitivamente não dava. Mas é curioso, o Ishiguro é o único livro de contos dele, vale a curiosidade. Outra coisa que eu esqueci de falar é que também foi bastante falado isso no clube, e eu concordo, porque é isso, né? Eu sempre falo aqui da questão do homem. O homem pode tentar narrar sob o ponto de vista da mulher, mas às vezes pode errar feio e tal. E eu gosto muito como ele descreve, né, a relação da Clara da Cat com a Ruth, né? De ser essa relação de amizade, que, enfim, a Ferrante tem essa relação de amizade no Amiga Genial e tal. Eu gosto muito de como as personagens femininas aparecem nesse livro e de como elas são muito bem delineadas e tudo mais, de como tem essa profundidade. Então eu estou aqui dando meu braço a torcer por um homem porque teve um comentário aí como é que fala? No episódio de preconceitos literários que eu falei brincando que eu tenho preconceito com homem. E algumas pessoas levaram a sério. Olha aqui, eu falando bem de um livro de um homem que tá narrando bem uma mulher, assim. É muito impressionante, assim, de verdade, assim. A forma, a dinâmica entre essas duas amigas é muito, muito boa. Muito boa. Foi o seu primeiro Ishiguro, Ju? Foi. Eu vou ler depois aquele sobre a guerra,
que eu esqueci, o que vem depois da Segunda Guerra. Quando nós éramos órfãos? Eu acho que é, eu nunca lembro o nome do livro. Mas eu quero ler o Vestígios do Dia também. Agora a gente vai para a parte da esperança? De olhar para As promessas? olhar adiante. Eu confesso que eu olhei para várias coisas aqui e falei, pô, já tem livro do clube, eu tô aqui meio pensando, mas aqui é ousadia e alegria, né? Então, vamos fazer promessas grandiosas aqui. Eu vou me arrepender amargamente dessa promessa, mas eu tô com um pouco de fogo no rabo para ler um autor que faz tempo que eu não leio ele e eu tô sentindo que, assim, eu tô precisando ler ele, que é o Roberto Bolanho. O livro é o 2666. É um pequeno livro de 800 páginas, dividido em 5 partes. Eu já li a primeira, eu tinha lido a primeira quando saiu pela companhia há muito tempo. Foi a última coisa que o Bolanho escreveu, né? Tem uma questão até dele ser meio inacabado. Originalmente ele foi feito para serem 5 livros separados, mas a companheira dele, junto com outro cara que é responsável pelo espólio dele, não estou junto. E eu confesso que eu tô com saudade de ler um Bolanho, então eu vou encarar o 2666 até o final do ano. Essa é uma promessa aqui de campanha aqui. Ousado. Então, eu pensei em quadrinho, eu pensei em colocar livro que eu já vou ler pro clube, mas falei assim, pô, por que não? Por que não me complicar mais, assim, sabe? Por que não ir além? Sempre é uma coisa. Se a gente já tá ali atolado, por que não jogar mais um pouquinho de terra em cima da gente, não é mesmo? Exatamente. Lu, qual que é o seu? Então, eu não quero reclamar da minha vida, mas eu tô com uma vida meio corrida e eu tô com muito pouco tempo para me dedicar a projetos de leitura, assim. Não consigo mais participar de clube de leitura, eu mal tô lendo as coisas aqui do podcast. Eu tive uma ideia jovem, né, que foi vir para Paraty e deu tudo errado, expectativa versus realidade. Não, mas se a gente fizer um encontro sobre como passar verniz e as coisas, aí você pode brilhar, você vai brilhar aí, Lu. Cara, eu tô tão cansada, vocês não têm ideia, assim, porque eu já falei, né, que a gente comprou um barquinho e a gente achava que a gente ia conseguir mão de obra. Como a gente não achou ninguém que topasse cuidar do nosso barco, ninguém quis ir, incrível isso. A gente resolveu fazer nós mesmos, né? Então tá demorando muito mais do que eu esperado e eu tô ficando cansada, assim, Mas enfim, e aí nossa, o final de semana é sempre isso. Chego morta de noite, durante a semana trabalho, né? Tem o próprio podcast aqui, eu tô sem tempo, assim, eu quero ter tempo, quero voltar a fazer minhas coisas. Todo ano eu tinha um projeto, né, de ler alguma coisa. Então eu sempre fazia por países, teve um ano que eu li Israel, ano passado eu li Argentina. Eu gosto desses projetos e ano passado eu resolvi que esse ano eu ia ler livros que falassem sobre o mar. E aí eu baixei um monte de coisa, comprei livros, os livros que eu trouxe físicos, muitos são sobre isso, e eu não li nenhum ainda, sabe? Tipo, zero, nenhum, nada. Então eu quero ressuscitar isso, eu acho que em breve deve acabar essa loucura de reforma de barco aqui. E aí eu vou voltar, e aí eu quero voltar com o meu projetinho, assim. Eu acho que eu tô com saudade de fazer listas temáticas e me empolgar, sabe? Ler livros em série, assim. Eu acho legal esses projetos. A gente sempre falha, mas o percurso é legal, né? O caminho é gostoso. Então, é isso. Eu quero ter... Minha promessa é tentar cavar mais tempo para ler e fazer a minha série de livros sobre o mar. É isso. Então, o ano passado, o meu projeto era ler o Veias Abertas da América Latina. E eu nem abri o livro, ele tá aqui na minha prateleira, eu até deixei ele mais perto. E eu tenho tido, acho que, muita dificuldade em ler não ficção. Assim, muita. Porque eu acho que é isso, assim, o pouco tempo que eu tenho pra ler, eu tenho preferido ler ficção. Que é engraçado, né? Porque eu li muita não ficção. E, sei lá, então eu sinto falta. Eu gosto muito, livro-reportagem, biografia, enfim, ou até livros teóricos mesmo, né? Um pouco mais de temas que me interessam e tudo mais.
E eu queria muito ter lido o Veias Abertas um pouco em cima disso. O ano passado teve muita leitura coletiva, inclusive, e o começo desse ano também, do Veias Abertas. Eu achei engraçado, assim, né? Tem muita gente que tá lendo ele. E aí eu não sei, eu perdi um pouco da vontade, vou ser bem sincera. Pode parecer meio, e vai ser, é escroto da minha parte, mas as partes que as pessoas me mostram, eu falo, nossa, mas cadê a novidade nisso? Eu já sabia disso tudo. Talvez porque eu tenha sido essa pessoa que gostava muito de história, e tive bons professores de história, né? Então eu tenho alguma noção, assim, óbvio que eu não tenho tudo, mas eu fico pensando se é a melhor coisa eu ler o Veias Abertas ou tentar uma coisa um pouco mais pesada. Então, de tipo ser mais aprofundado, porque eu imagino que o Veias Abertas seja uma coisa muito mais um panorama geral, assim, pelo menos essa foi a impressão que eu tive de todas as pessoas que estão lendo, assim, sabe? E eu queria uma coisa, acho que talvez mais aprofundada. E aí eu não sei, eu fico olhando aqui para minha prateleira e eu acho que eu queria ler mais não ficção, mas eu não consigo pensar em nenhum específico. Eu pensei muito em ler a Silvia Federici, alguma coisa dela, mas não Caliban e a Bruxa, porque ele é muito grande, então eu não posso prometer. Mas tem um livro dela que saiu pela Boitempo, que é menorzinho, que eu, óbvio, já não me lembro o nome. Mulheres que Caça às Bruxas. Isso, esse mesmo. Mulheres a Boitempo até lançou um novo que chama O Patriarcado dos Salários, mas esse eu não tenho. Eu tenho Mulheres e Caça às Bruxas, que ele é um pouquinho mais curto e fala um pouco sobre os temas que tem no Caliban e a Bruxa. Eu não sei, talvez esse seja o livro que eu consiga, porque ele é menor, por questões de tamanho mesmo, sabe? De me dedicar. Mas, não sei, pode ser que seja esse, assim, que eu vou tentar ler. Vamos ver se dá certo. Acho que é isso. Temos um episódio, então? Temos um programa agora com promessas e leituras e decepções e tudo? Então, eu prometo. Cobre a gente aí no final do ano. Ou não. Pô, resposta, hein? Eu devia ter falado um livro menor, viu? Já me arrependi da minha própria escolha aqui. Falei, pô, devia ter pegado um quadrinho aqui. Isso aí, então, gente. Lembrando vocês, né, do nosso Apoia-se. A gente está acabando aqui, a Ju até falou nesse episódio, acabando o nosso segundo mês aqui de apoio recorrente. A gente está muito feliz com os resultados. Então, se vocês ainda não nos apoiam, podem apoiar, querem apoiar, deem uma olhada lá nas nossas recompensas, né? Apoia-se/o nome do livro podcast. Isso permite que a gente brigue com a tecnologia aqui, faça melhorias, planeje, né, expansões, quem sabe dominar o universo, né, o mundo inteiro. Então... Exato, a gente começou o podcast com episódios quinzenais, aí foi para semanal, aí agora com o Apoia-se tem 2 por semana. O céu é o limite. Isso aí, quem sabe um diário um dia, hein? Hein? Literatura News, todos os dias, os bafões do mundo dos livros para vocês, no café da manhã. Se bem que café da manhã é coisa de gente velha, né? Se vocês são velhos, tomam café da manhã e gostam de podcast, apoiem a gente. Né? Tipo, responde aí, você toma café da manhã ou não? Você gosta ou não gosta? Mas isso aí, gente, ó, boa semana para todo mundo. Contem pra gente qual foi o livro favorito do primeiro semestre de vocês. Vai ter o card no nosso Instagram, vocês podem ir lá. Quem estiver assistindo no YouTube pode comentar também. Eu quero saber, hein? Eu quero saber, assim, já que, enfim, o nosso agora vocês já sabem, então tô curioso. Compartilha com a gente aí. Até mais, gente. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.